Atos, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são os servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receberem nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O apóstolo Paulo e Silas, eles foram presos, foram jogados dentro de uma prisão. E quando eles foram jogados dentro do cárcere, que estavam presos, quando deu a meia-noite, eles começaram a louvar ao Senhor. Olha para você ver. A fé deles era tão grande que Paulo acreditava dentro dele, e ele tinha fé que Jesus Cristo ia libertar eles daquela prisão que eles foram lançados. Então eles começaram a louvar ao Senhor. E o Senhor Jesus enviou um grande terremoto que tremeram as grades da prisão. E essas grades da prisão foram lançadas ao chão, caiu. Do louvor que subiu ao céu. E o Senhor atendeu aquele louvor, aquela oração, né? Aquela súplica, né? Que eles cantavam louvores a Deus, na esperança que eles foram libertados. Então o Senhor Jesus derrubou as grades das prisões e elas foram lançadas ao chão. Porém, se eles quisessem escapar, eles tinham escapado. Mas como eles não eram bandidos, não eram ladrões, não tinham cometido mal nenhum, não havia maldade no seu coração e nem pecado. Então Paulo e Silas não saíram da prisão.
E a hora que eles tinham oportunidade para poder escapar, hein? Porque as grades caíram ao chão e eles não saíram. Eles ficou e esperou ser libertos pelo próprio carcereiro que estava guardando a cela da prisão, né, que estava ali de guarda. Então, como eles não eram ladrão, né, e não tinha o que dever, não devia nada, né, foram presos injustiçados. Eles ficaram ali. Então, o carcereiro, vendo que as grades foram lançadas ao chão, ele quis se matar. Ele pegou uma espada, ele mesmo ia cravar a espada em si. Então Paulo viu aquilo e falou assim: não faça isso, estamos aqui. Ele queria se matar porque ele ficou com medo de ser punido pelos magistrados, né? Pelos governantes que estavam ali naquele tempo. Porque ele estava ali para guardar os prisioneiros. Mas Paulo disse: não se mata, né? Não faça isso porque nós estamos aqui. Nós não fugimos. Eles ficaram ali. Mas como eles não eram bandidos e não devia nada, não tinha nada o que temer, o que pagar, então eles não fugiram. Eles não fugiram, eles ficaram ali. Então o carcereiro, vendo que eles estavam ali, e viu o poder de Deus, né? Do Deus que Paulo e Silas servia, né? Ele viu aquilo que Silas e Paulo cantaram louvores a Deus e Deus derrubou as grades das prisões ali. E eles não fugiram, ficaram ali. Então o carcereiro vendo aquela cena falou assim: eles fugiram, certeza, então eu vou me matar. Então Paulo apareceu e disse: não faça isso, não faça nenhum mal a ti, porque nós estamos aqui. Ou seja, nós não fugimos, nós estamos aqui. Então o carcereiro, vendo aquilo, disse a Paulo, né, e Silas: o que eu faço para ganhar a minha salvação? Né? Ele disse: crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Então, naquele mesmo dia, o carcereiro aceitou Jesus como seu único salvador e foi batizado. E ele soltou, né, eles e levou para a sua casa. E lá toda a sua família foi convertida também. Então, o que Deus tem para você hoje? Ele convida você a aceitar Ele como seu único, verdadeiro e único Salvador. Porque Ele é o único caminho de salvação. Jesus é o único que pode interceder pela sua vida para te salvar. Ele é o único que pode interceder pela sua vida diante do Pai dele. E você será salvo, você e sua casa. É só crer nele. Foi assim que Paulo e Silas disse para aquele carcereiro: para você ser salvo, você tem que crer em Jesus. E você será salvo. Você e sua casa. Amém.